Shabbat, 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 Shabbat. Não é de berrar. Har é monte, be é no. Berrar, no monte. Ir, cidade. Amém? Har, monte. Fala, har, monte. Se você quer falar assim, eu estou no monte, ani berrar. Simplinho. Hã? Berrar Sinai. Estou no Monte Sinai. Amém, meu irmão? E essa paraxá é a 33ª, 33 Shabat que nós nos encontramos. Isso é tremendo. Nem parece, mas já tem 33. Essa paraxá vai de Levítico 25:1, que o irmão leu, a 26:2. A Haftará é o profeta Jeremias. Vai de 32:6 a 27. E a porção do Berit Hadashá, que é a nova aliança, Lucas 7:1 a 8:56. Hoje nós falaremos a respeito da Haftará, ou seja, do profeta Jeremias, que em hebraico é Yirmeyahu. Fala aí. Yirmeyahu. É o famoso Jeremias. Em inglês é Jeremiah. É um profeta que os homens têm a ousadia maligna de chamar ele de... Pois é. Agora, se Deus te botar na situação dele, se tu não chorar, eu quero ver. Chora por menos. Então, gente, não vai nessa onda. Esse profeta é um homem de Deus. Pois é. Vai nessa onda aí da igreja aí, teológica, para você ver onde você vai parar. Que significa Yahô, é exaltado, ou seja, Yud-Re-Vav-Re é exaltado. O nome da pessoa é Exalto a Yud-Re-Vav-Re. Bom, né? Tremendo isso. Primeiro, só para compreendermos um pouco o contexto, né, de Jeremias, ele foi um profeta que profetizou em Judá, reino do sul, quando Israel estava dividido, já dividido, né, por causa do pecado. Ele profetizou no século 7 e 6. É de trás para frente, né, que eles põem. Antes de Yeshua. Então, são 7 séculos antes da vinda de Yeshua na terra. O profeta Jeremias falou sobre o avanço inevitável de quem? Do Império Babilônico. Olha aí, ó. Que culminou no exílio do povo do Reino do Sul, chamado Judá. Judá era composto da tribo de Judá, mais meia tribo de Benjamim. É por isso que hoje se chama Israel de judeu, por causa de Judá. Então, presta atenção, nem todo israelita é um judeu, mas todo judeu é um israelita. Deu para entender? Ou não? Vocês são inteligentes. Só é judeu quem é da tribo de... Jesus é judeu? Paulo é? Não, ele é de Benjamim. Mas todos são israelitas do povo de Deus. Que gente inteligente. Todos são hebreus, isso mesmo. O profeta Jeremias falou sobre o avanço inevitável da Babilônia, que culminou no exílio do povo do sul, composto da tribo de Judá e de meia tribo de Benjamim, como falei. Jeremias era conhecido por sua mensagem de arrependimento e advertência aos governantes de Judá. Ele alertou sobre a consequência das ações pecaminosas. Todo mundo sabe o que é pecado. O que é pecado? Transgressão da lei de Deus. É bom a gente chamar a atenção disso, porque a igreja americana criou um conceito de pecado só moral. Não é? Isso está errado, viu, gente? Não sei de onde eles tiraram isso, mas isso está errado. As coisas imorais são pecaminosas, mas não é só isso.
tem outras coisas também. Amém? Das ações pecaminosas do povo e a alertou sobre as consequências disso. Viu? Que não pensa você que pecado não tem consequência. Lembra de Davi? Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas quando pecou teve o quê? Consequência. Ele se arrependeu, sim, mas tem consequência. Não pensa você que não tem. Então há uma necessidade de techuvá. O que é isso? Arrependimento, retorno, ou seja, do arrependimento. E também aconselhou a voltarem para Iude Revaverê. Era isso que Jeremias fazia, e todo mundo ficava com raiva dele. Jeremias foi filho de um homem chamado Ilquias. Ele nasceu na cidade de Anatote, guarda, Anatote, é um lugar, uma cidade, no território de provavelmente ele era um benjamita, deu igual Paulo. Em aproximadamente 650 antes de Mashiach. Muito tempo, né? 600 anos antes de Yeshua entrar na terra por mulher, ele estava profetizando em Israel. No período final do reinado de um rei chamado Manassés de Judá. Esse outro, né? É sempre bom lembrar que Yeshua, nosso Salvador, disse sobre os profetas. Eu gosto de chamar a atenção disso. Sabe por quê? Veja lá em Mateus o que Yeshua fala. Não pensei que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Ou seja, que Yeshua está falando, tudo que os profetas falaram continua valendo atualmente. Se o próprio filho não anulou, então é sinal que vale. Ah, mas eu não quero, não aceito, problema seu, vale assim mesmo. Amém? Não é por causa da sua aceitação ou da sua rejeição, não é nada disso. É porque vale, porque Deus é soberano. E a tudo que ele falou por meio de seus profetas há de se cumprir e nós temos que obedecer. Glória a Deus. Estamos entendidos? Então, tudo que os profetas falaram continua valendo. Claro, as coisas que já se cumpriram. Mas as coisas que ainda não se cumpriram, hão de se cumprir. Por isso, temos que prestar muita atenção nos profetas. Temos ou não temos? Não é só nos milagres, não, no que eles falam. Porque nos milagres todo mundo presta atenção, nas maravilhas. Mas no que eles falam, você presta? Precisa prestar. Pois Iude Revaverê os usou. E se eles foram usados pelo nosso Pai Celestial, é sinal que tem muita coisa importante que eles falaram, ou melhor dizendo, tudo que eles falaram é importante. Amém? E uma coisa que chama muita atenção é que antes de Nabucodonosor, rei do Império Babilônio, invadir Judá, o reino do sul, Jeremias já estava preso por ter profetizado a favor de Nabucodonosor e do seu exército invasor. E profetizou contra Jerusalém e o último rei, não é o último, né? Mas o rei que seria levado por Nabucodonosor, chamado Zedequias. Amém? Presta atenção numa coisa, ele profetizou contra Israel. Israel está acostumado com isso? E Deus estava falando em favor de um rei ímpio. Eita! E estava dizendo que o rei ímpio ia vencer, que era da vontade dele, e ia levar cativo Zedequias e o povo de Israel. Você imagina você, profeta, no meio de Israel, falando isso? Se colocou no meio dele? Hein? Se colocou no lugar dele? No meio do povo? Porque Jeremias não falava escondidinho para o rei lá, não. Ele falava publicamente para todo mundo. Ouve. Olha a profecia dele. Jeremias 32, de 1 a 5. A palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, aqui é a parte de Iude Revaverê, no ano 10º de Zedequias, ele já estava 10 anos reinando, rei de Judá, o qual foi o ano 18 de Nabucodonosor, ou seja, um estava 18 anos no governo, Nabucodonosor, e o outro 10 anos, Zedequias. Ora,
Cercava então o exército do rei da Babilônia a Jerusalém. E Jeremias, o profeta, se achava encerrado no pátio da guarda que estava na casa do rei de Judá, pois Zedequia, rei de Judá, o havia encarcerado, dizendo: por que profetiza dizendo, assim diz o Senhor, eis que entrego esta cidade na mão do rei de Babilônia? O rei não aceitou a profecia. É por isso que eu digo a vocês, meu irmão, quando Deus fala, não depende de você acreditar ou não. Deu para entender? O que ele falou, ele faz. Bom é tu acreditar. Porque se tu não acreditar, tu vai junto também. Lembra daquele general que Jerusalém estava cercado e dos três leprosos? Lembra? O profeta profetizou lá e ele falou: nem se Deus abrir o céu, ele alimenta esse povo todo, ó. Ele falou: ah, é? Pois é, ele vai alimentar e tu verá e morrerá, e não comerá. Quando avisaram o que aconteceu, o povo saiu correndo que nem um louco, passou por cima dele, ele morreu. Mas ele ouviu. Gente, não brinque com Deus. E ó, a profecia: eis que entrego esta cidade na mão do rei de Babilônia. Que cidade? Jerusalém. E ele a tomará. E Zedequias, rei de Judá, não escapará das mãos dos caldeus. Eita. O rei gostou? O homem muda? A gente gosta de ouvir o quê? Eis que assim te digo, meu filho, tu farás uma viagem para os Estados Unidos e ficará lá, e eu te usarei nos Estados Unidos. Nunca usa na África. Nunca usa na África. Já viu isso? Todo mundo é usado nos Estados Unidos, aí é mole. Nunca vi Deus falar assim: eis que te levo para a África, lá nos fundos da África, lá onde não tem ninguém, e eu preciso de ti lá, meu filho. Hein? Você já ouviu? Eu já ouvi. Eis que tu vai gravar um CD. Eis que te envio, meu filho, para uma terra que tu não entende a língua. Qual é? Estados Unidos, Califórnia. Não quer nem ir para um lugar frio, quer ir para um lugar com a temperatura igual daqui. Meu irmão, isso não é Deus não, viu? Você nota que todos vão para lá. Todos. E tudo é Deus falando. Vai para os Estados Unidos. Vai. Deus esqueceu da África, da Índia, da Rússia, que não aceita. Se Deus falar para você: eis que te envio para a Rússia, meu filho, você vai? Mas tem muita gente que vai dizer assim: nossa profecia é para o Rafael, não é para mim não. Porque a minha profecia, promessa é ir para os Estados Unidos. Para os Estados Unidos é bom, né, meu irmão? É. A gente quer ouvir o quê? Profecia favorável. Mas essa profecia não era favorável. Você quer ouvir favorável ou não? Tem um texto bíblico, eu acho que foi o apóstolo Paulo, falou assim, ó: haverá tempo que as pessoas se reunirão para ouvir aquilo que querem. Que tempo é esse? Pois é, vai ter comichão nos ouvidos, aí o profeta vai sacudir lá e vai dizer: assim te digo, meu servo, eu te levarei aos Estados Unidos e lá você profetizará em meu nome. Aí todo mundo vai, né? Um monte de brasileiro indo para os Estados Unidos porque Deus mandou. Tem uns que tentam entrar, não conseguem. Pois é. Pois é, aí não vai, né? Eis que te mando agora lá para a favela do Alemão, meu filho. Nunca ouvi essa profecia. Não é? Lá tu vai ver o que é bom, meu filho. E mais, eu vou te levar para lá de madrugada. E não vai levar ninguém, é você e eu. Pois é. Ué. Paulo, aconteceu isso com Paulo, ele foi numa região que estava cheia de gente doente, eu não sei nem que doença que era, o pessoal estava morrendo. Marcos não quis ir. E Paulo brigou com ele, ficaram inimigos. E Paulo foi. Paulo ficou doente? Não, porque o Senhor é que mandou. Amém, meu irmão? Pois é. E ele a tomará, e Zedequia, o rei de Judá, não escapará da mão dos caldeus.
mas certamente será entregue na mão do rei de Babilônia, e com ele falará boca a boca, ó. Ainda para ele estava bom, que ele não ia morrer. Ainda estava bom para ele. E os seus olhos verão os olhos dele, e ele levará para a Babilônia a Zedequias, que ali estará até que eu visite, o visite, diz o Senhor, até quando eu quiser. E ainda que pelejei contra os caldeus, não ganhareis. Pô, Israel cercado, soldados armados, todo mundo lá treinando, o exército chamando todo mundo, juntando gente para a guerra, e o profeta Jeremias falou, gente, ó, não adianta não, hein? O que o general falou? Pô, esse cara está atrapalhando a gente, esse cara daqui. É ou não é? Fala para o rei lá que ele está enfraquecendo o coração de Israel. Levou culpa. Jeremias, prende ele. Prenderam ele. Sabe por que não mataram? Você quer saber? Porque Deus não deixou. Senão eles matavam ele. Calava a boca do profeta. O homem não muda mesmo. Só quer ouvir o que é favorável a ele. Gente, não seja assim. Queira ouvir o que Deus quer que você ouça, não o que você quer, porque o diabo sabe, e aí ele manda profecia para você que nunca se cumpriu. Eu creio que tem gente aqui que já ouviu profecia que não se cumpriu. Aí, ó, sabe por quê? Fica dando ouvido a coisas agradáveis. O diabo sabe que a gente gosta disso. É claro que eu quero ouvir, eis que te dou um carro 0 quilômetro, que bom! Pois é, te dou um carrão 0 quilômetro, não sei o quê, eis que te dou casa não sei aonde, papapá. Eu já recebi profecia assim, falsa. E aí, se você se agarrar nisso, você vai ficar frustrado. Não é porque Deus não tem poder para fazer, porque não foi Deus que falou. O diabo sabe que você gosta, você fica sendo alimentado com coisas agradáveis. Então ele te fala uma coisa agradável hoje, demora alguns anos para você falar, pô, isso não foi Deus que falou. Mas esse período aí de 10 anos, sei lá quantos anos, você ficou todo contente, crente que era, e perdeu o seu tempo. E é isso que o diabo quer, que a sua fé esmoreça. Aí você vai falar, Deus falou para mim, não se cumpriu. Mas não foi Deus, porque Deus não é Deus de mentira nem de brincadeira. Deus, quando fala, ele faz. Se não aconteceu, é porque Deus não falou nada. Então, cuidado, hein? O homem não mudou. Como o que Yud-He-Vav-He mandou Jeremias falar a Judá e a Zedequias, seu rei, era desfavorável, o rei o mandou encerrá-lo, encarcerá-lo. Como se o profeta pudesse, a seu bel prazer, profetizar o bem ou o mal. É outra questão também, gente. Às vezes as pessoas ficam com raiva do profeta. Mas o profeta não profetiza o seu bel prazer. Vou olhar para você e vou falar, puxa, assim diz o Senhor, ele vai te dar aquele casarão que você tem pedido. É assim, meu irmão? Profecia não vem do homem, a profecia vem de Deus. E tudo que Deus fala, ele cumpre à risca. Tudo. Não importa o tempo que leve, 14 anos, 5 anos, não importa. O que importa é o que Deus fala, ele cumpre. Se não cumpriu, tem algo errado. Duas coisas, ou você está em pecado, ou foi o diabo que falou. Amém? Porque Deus não mente. Então, prenderam Jeremias por essa profecia contrária a Judá. E na prisão, o profeta volta a receber a palavra do Senhor. Olha, você pode estar em situação ruim. Nem sempre o servo de Deus vai estar em situações maravilhosas e boas. Com ofurô, aguinha morna, champanhe, avião, primeira classe. Nem sempre, meu irmão. Às vezes o profeta,
Ele vai ficar mal, o servo de Deus vai ficar mal. Por quê? Porque você está numa guerra espiritual contra o reino das trevas. Ontem nós falamos sobre isso. E se eu estou numa batalha, o inimigo quer me prender. Lembra de uma guerra física? Você quer capturar o inimigo? Quando cai o avião do inimigo na região do outro, o que ele faz? Dá um beijinho nele, ô meu amigo, vem cá, toma um lanche, depois você volta para casa. É isso que fala? Prende ele, vai torturar ele, vai ver se ele tem alguma coisa para dizer. Se não tiver, eles batem e matam. E diz que o cara suicidou. Aconteceu assim no Brasil? Pois é. Muitas vezes. E muitas vezes. É assim em qualquer parte do mundo. Então, se você está numa guerra, aí você vai dizer assim para mim, Rafael, mas eu não quero estar na guerra. Então, você está perdido. Porque se você não estiver lutando contra o reino das trevas, você está lutando contra o reino da luz. Não importa, não tem meio termo. E o inimigo quer te parar. Pegaram o Jeremias e jogaram ele na prisão. Só que para o homem, mas para Deus não. Porque Jeremias era um homem sujeito a Deus. Então, a palavra do Senhor vai lá em Jeremias 32, de 6 a 7. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo, eis que Ananel, filho de Salum, teu tio, virá a ti dizendo, compra o meu campo que está em Anatote, pois tens o direito de resgate. Olha o que Deus fala para ele, a ti compete comprá-lo. Não sei se você sabe, ele podia comprar ou podia negar comprar. Era direito dele de receber a proposta. Você quer comprar? Ele podia dizer sim, ele podia dizer não. Mas o que Deus falou? A ti compete comprá-lo. É uma ordem. O Senhor está dizendo a Jeremias para comprar o campo, de forma delicada. Compra aí, rapaz. Gente, para pensar. Ele está na cadeia, Israel cercado por Nabucodonosor, e Deus está mandando ele comprar um campo. O que tem catraca de canhão com conhaque de alcatrão? Você imagina você dentro da cadeia, alguém chega, Deus fala para você assim, olha, o Rafael vem aí, ele quer vender o terreno dele, você compra o terreno dele. Como assim, Senhor? Você ia questionar, né? Não ia? Pois é, mas o profeta não questionou. Ele não questionou. O Senhor está dizendo a Jeremias para comprar o campo. Se Yud-Heh-Vav-Heh falou, então certamente vai acontecer, segundo tudo que ele diz. Se Deus fala, acontece. O que aconteceu? O priminho dele procurou ele lá na cadeia, esperou a hora de visita, entrou com a marmita e foi visitar ele. E aí disse, Jeremias 32, 8, veio, pois, a mim Ananel, filho de meu tio, segundo a palavra do Senhor, ao pátio da guarda. Aí, hora de visita, pátio da guarda. E me diz, compra o meu campo que está em Anatote. Lembra da cidade de Anatote, onde o profeta nasceu? Na terra de Benjamim. Porque teu é o direito de herança, e teu é o de resgate. Compra-o para ti. Então entendi que isso era a palavra do... o que ele falou? Compra-o para ti. Ele não chegou e falou assim, você tem o direito. Você quer comprar? Não, ele não fez isso. Ele falou, compra para ti. Ele entendeu, Deus já tinha falado para ele, ele entendeu que era da vontade de Deus, que ele dentro da cadeia gastasse o seu rico dinheirinho comprando um campo que provavelmente não seria dele nunca. Porque Nabucodonosor estava invadindo Israel. Então Jeremias não questiona e obedece à ordem divina comprando um campo. Veja em Jeremias 32, de 9 a 15. Comprei, pois, de Ananel, filho de meu tio, o campo que está em Anatote. E pesei-lhe o dinheiro, 17 ciclos de prata. Assinei a escritura e a selei. Chamei testemunhas, tudo dentro da ordem. Legal. Chamei testemunha, pesei-lhe o dinheiro numa balança, mostrando que pagou. Porque
Agora tem o Pix que fica registrado, mas naquela época o Pix não era muito bom, então ele não usava. Ele preferia usar o normal, então chamava a testemunha e pagava na frente das testemunhas. E tomei a escritura da compra, que continha os termos e as condições, ó, tudo documentado. Tanto a que estava selada, tinha uma selada, que era igual à que estava aberta, como a cópia que estava aberta. Por quê? É comprovação, tem uma selada que eu guardo e uma aberta que todo mundo sabe. Se alguém questionar, vai na selada. Será que está igual? Abre a selada e vê que está igual. Amém? Isso, na verdade, era a Xerox da época. Era a Xerox. Tinha que tirar uma Xerox e selar a Xerox. Eu não sei se selava a original e abria a Xerox, provavelmente, a original ficava lá. E as dei a Baruch, filho de Nerias, filho de Mazéias, na presença de Ananel, filho de meu tio, e na presença das testemunhas que subscreveram a escritura da compra, à vista de todos os judeus que estavam sentados no pátio da guarda. Foi uma comissão lá para operar a venda. E dei ordem a Banique na presença deles, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, toma essas escrituras de compra, tanto a selada como a aberta, e mete-as num vaso de barro. Por que vaso de barro? Porque o vaso de barro é que mantinha o documento sem apodrecer. Por isso que os meninos encontraram a Torá nos vasos de barro lá no deserto. Amém? Lembra? Glória a Deus. Para que se possam conservar muitos dias. Hoje, quando você faz uma compra, o cara emite a sua nota fiscal, 5 dias depois você vai ler, não consegue ler mais nada. A dele era melhor, porque o pessoal achou no Mar Morto a documento de milênios. Então nós estamos precisando voltar para trás, né? Porque a nossa tecnologia está furada. Você já viu a nota fiscal como apaga? Pois é. Hã? Pois é, tem que tirar. Para que se possam conservar muitos dias, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, ainda se comprarão casas e campos e vinhas nessa terra. Você nota que Deus sabe falar as coisas, né, meu irmão? Quem estava reunido ali no pátio da guarda? Só judeu. Amém? Então Deus estava dando um recado para quem? Para os judeus. Que eles comprariam terra ali. O interessante é que o profeta não está entendendo o que Yud-Heh Vav-Heh está fazendo. Às vezes a gente pensa que o profeta entende. Não, às vezes Deus fala e o profeta não entende. Não estou me chamando de profeta, mas um dia Deus me mostrou uma coisa em casa e eu fui num culto. E uma moça chegou para mim, bateu no meu ombro e falou: Deus falou que você tem uma coisa para me entregar. Eu falei: eu? Não tenho, não. Aí eu estou lá sentado, Deus falou: tem sim, meu filho, o sonho que eu te dei hoje. Eu falei: ô, Senhor, me perdoe. Fui lá, bati no ombrinho dela e falei: olha, minha filha, eu vi sim. Tenho sim um recado, você me perdoa. Eu falei: o que foi? Olha, Deus me mostrou uma calha de rio sem passar água. Mas eu olhava para a calha de rio e dizia assim: puxa, não está passando água. Mas eu ouvia um barulho de água muito forte. Aí eu dizia assim: mas a água ainda não acabou. Quando eu terminei de falar, ela desabou chorando. Rafael, o que é? Não sei. Ela sabe? Sim. Eu não. Deus nunca me disse por que era aquilo. Eu não sei. Posso imaginar o que seja, mas que Deus tenha me dito é isso, não me disse. Eu não sei. Mas ela entendeu. Chorou muito, ficou chorando lá. Não. Era de Deus, né? Então, o profeta aqui, não pensa você, ele não está entendendo nada. Mas o interessante é que o profeta não está entendendo o que Yud-Heh Vav-Heh quer fazer, ordenando que ele compre um campo que, quando Nabucodonosor invadir Judá, não pertencerá nem a seu primo, nem a ele que comprou.
Ele não é bobo, ele está sabendo disso. Ele está falando, eu não vou ser dono desse campo. Mas Jeremias, sem entender, obedece. Uma coisa que o profeta Samuel já tinha entendido há muito tempo. Que obedecer, inclusive, está acima de sacrifício. É uma coisa que a igreja não entendeu ainda. Você precisa obedecer primeiro sem entender. 1 Samuel 15, 22. Samuel, porém, disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como em que se obedeça a sua voz? Aí, você tem que obedecer. Não entendo porque tem essa lei, obedece. Meu irmão, depois tu entende. Obedece, cabeçudo. Não é? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender à vontade de Deus do que gordura de carneiro. Aí, primeiro obedece, depois entende. Inclusive, Yeshua falou isso para nós, igreja. Sabia disso? Vamos ver? João 13, versículo de 2 a 7. Enquanto estavam no Peça, tendo já o diabo posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariote, que o traísse, Yeshua, sabendo que o Pai lhe entregara tudo nas mãos, e que viera de Iud-Revavirê, e para Iud-Revavirê voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, e tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água na bacia, e começou a lavar os pés dos discípulos, e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Chegou, pois, a Simão Pedro, que lhe disse, Senhor, lava-me os pés a mim? Respondeu-lhe Yeshua, o que eu faço, tu não sabe agora, mas depois o entenderás. Aí, primeiro faz, depois entende. E se quisermos inverter as coisas, ou seja, entender primeiro para depois fazer, ou não obedecer porque não entendemos, não teremos parte nem com o Filho de Elohim e nem com ele. Veja em João 13:8. Tornou-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés. Achou que estava falando uma coisa boa. Replicou-lhe Yeshua, se eu não te lavar, não tem parte comigo. Yeshua não explicou para ele. Explicou? Não. Mas Yeshua queria o quê? A obediência dele, porque depois ele entenderia. Porém, se ele não aceita, se ele não obedece, ele não tem parte com o Pai, nem com o Filho. É sério, né, meu irmão? Eu só faço se eu entender. Está perdido. E se Deus não te explicar? Como é que você vai fazer? Porque Deus explica se Ele quiser. Ele é soberano. Não é verdade? Meu irmão, não haja assim não. Isso é um princípio divino, espiritual. Obedecer primeiro e depois você entenderá. Isso faz parte até da criação de Deus. Deus criou primeiro, para depois a gente conhecer. Isso faz parte, isso é de Deus. Primeiro ele cria, depois nós buscamos a compreensão das coisas. Você quando nasce, você nasce compreendendo tudo? Você sai da barriga da tua mãe, que beleza aí, o fogo queima, a água mata a sede, você sai assim? Primeiro você experimenta, depois você entende. Não é assim? Gente, isso é um princípio de Deus. Não tem como mudar. Você precisa obedecer, porque depois você vai entender. Muitos dos homens na igreja querem primeiro entender para depois obedecer. Eu já ouvi pessoas dizendo assim, eu faço isso se Deus me falar. Vai perder dentro da igreja.
Porque isso é um princípio divino. Obedece primeiro e depois você entenderá. O profeta Jeremias entendia esse princípio e, sem entender, obedeceu exatamente aquilo que Deus mandou fazer, ele fez. Ele não estava entendendo a coisa. Só depois da compra do campo firmado, ele ter pago, ele vai em oração e busca o entendimento diante do Pai. Mas ele já fez. Ele é obediente. E pior, ser obediente ou não ser obediente diante de Deus está ligado a isso. Obedecer primeiro para compreender depois. Então, Jeremias sabe disso. Veja, só depois de tudo feito, assinado, pago, comprado, Jeremias chega e diz, Jeremias 32, 16, e depois que dei a escritura da compra a Baruque, filho de Nerias, orei ao Senhor. Só depois. Olha que coisa tremenda. Só depois de obedecer tudo que Deus mandou, ele vai ajoelhar e vai orar. Veja a oração do profeta. Primeiro, ele não fala da questão dele. Ele não fala da dúvida dele. Primeira coisa, ele exalta a Yud-He Vav-He. Veja, Jeremias 32, 17. Ah, Senhor, Yud-He Vav-He, és tu que fizeste os céus e a terra, com teu grande poder e com teu braço estendido. Nada há que te seja demasiadamente difícil. Meu irmão, o profeta demonstra que conhece o Senhor. O profeta demonstra que sabe como essa criação existe e o porquê dela existir. Sabe que ainda que ele não esteja entendendo nada, para o nosso Pai Celestial, nada é impossível. Ele compreende isso. E este conhecimento, que não há nada difícil para o nosso Pai Celestial, foi introduzido na linhagem de Israel lá atrás. Ainda Israel nem existia e Abraão estava caminhando no solo de Canaã. Deus ensina isso a Abraão. Olha só. Foi introduzido em Israel quando o Senhor disse que Sara teria um filho na velhice e ela riu. Veja a resposta do anjo na primeira parte de Gênesis 18, 14. Há porventura alguma coisa difícil ao Senhor? Esse conhecimento foi colocado, introduzido em Israel por meio de Abraão. Conhecimento transmitido por gerações em Israel, pois encontramos o profeta Zacarias falando dele. Zacarias 8,6, assim diz o Yud-He Vav-He, Senhor dos Exércitos, se isso for maravilhoso aos olhos do resto deste povo naquele dia, será também maravilhoso aos meus olhos, diz Yud-He Vav-He dos Exércitos. Ele está dizendo, nada é tão maravilhoso aos meus olhos, pode ser para você, para mim não. Porque nada é impossível para mim. Vemos também a mãe de Yeshua, Miriam, proclamando essa verdade em Lucas 1,37. Porque para Yud-He Vav-He nada será impossível. Esse conhecimento veio navegando nos corações. Olha que coisa tremenda. Não sei nem como falar, esse entendimento vem sendo transmitido para todo Israel, desde o pai Abraão. Olha aí, E Yeshua, o Filho de Deus, também proclama essa verdade para a geração da igreja. A igreja também precisa entender isso. E ele diz, lá em Mateus 19, 26, e Yeshua fixando nele os olhos, olha, ele fixou os olhos nele para transmitir essa verdade à igreja nascente dele. Ele olhou no olho deles.
Olha aí, ó. Aos homens isso é impossível, mas a Yud Re Vav Re, tudo é possível. Vem lá de trás. Esse conhecimento foi introduzido em Abraão e Sara, que transferiram para Isaac e Jacó, para as 12 tribos de Israel, e foi caminhando, passou pelos profetas Jeremias, Zacarias, Isaías, e todos os profetas, e chega até Miriam. E Miriam proclama essa verdade. Nasce Mashiach, Mashiach vai gerar a igreja. Ele olha nos olhos deles e transmite essa verdade. Essa verdade tem que estar no coração da igreja. Não está falando do filho, está falando do pai. Não há nada impossível que o pai não possa fazer. Ó, que coisa. O que eu posso dizer é que esse entendimento precioso esteja no teu coração em nome de Yeshua. Depois disso, Jeremias continua com a sua oração lá, ó, 32, de 18 a 23. Usas de benignidade para com milhares. Isso está onde? Por 1000 gerações. Nos 10 mandamentos, meu irmão. O profeta conhece, ó. E torna a iniquidade dos pais ao seio dos filhos depois dele. Está onde isso? 10 mandamentos. Tu és o grande, o poderoso Elohim, cujo nome é Yud Re Vav Re, dos exércitos. Grande em conselho. Ele dá conselho para nós. O diabo diz assim, se conselho fosse bom, cobrava. O diabo é astuto, né? E o pessoal fica repetindo isso, achando bonito. Grande em conselho e poderoso em obras, cujos olhos estão abertos sobre todos os caminhos dos filhos dos homens. Os olhos de Deus estão abertos sobre você. Tu dormiu, os olhos dele estão lá. Tu acordou, os olhos dele estão lá. Tu tomou café, tomou banho, tomou café, parará, vai para o trabalho, os olhos dele estão lá. Trabalha, os olhos dele estão lá. Fala bobagem, os olhos dele estão lá. Fica nervoso, os olhos dele estão lá. Finge que ninguém viu aquilo que você fez, os olhos dele estão lá. Adultera, os olhos dele estão lá. Mente, os olhos dele estão lá. É isso que está escrito aqui. Ó, cujos olhos estão abertos. Nós cantamos aqui que o vigia de Israel não... Pois é. Cujos olhos estão abertos sobre todos os caminhos dos filhos dos homens. Está no plural. Quem é filho de um homem aí? Levanta a mão. Ué, é pouco, né? Pensei que fosse todo mundo. Estou preocupado agora. Agora escuta. Para dares a cada um segundo os seus caminhos. Deus vai te dar segundo aquilo que você faz. E segundo o fruto das suas obras. Puseste sinais e maravilhas na terra do Egito até o dia de hoje, tanto em Israel como entre os outros homens. Todos nós conhecemos o que ele fez no Egito. E te fizeste um nome, qual tu tens nestes dias. E tiraste o teu povo Israel da terra do Egito, com sinais e com maravilhas, e com mão forte, e com braço estendido, e com grande terror. E lhes deste essa terra, que juraste a seus pais que lhes havia de dar, terra que mana leite e mel. E entraram nela,
e a possuíram, mas não obedeceram. Eita! A tua voz. Eita! O que a igreja está fazendo? Não obedecendo a sua voz. Eita! Pois é, mas isso inclui tudo isso. Nem andaram na tua. Eita! O que está acontecendo com a igreja? Quem é que está usando esses homens para desviar a igreja? O inimigo. De tudo que lhes mandaste fazer, eles não fizeram nada. Eita! Mas eu oro em línguas, e daí? Eu sou profeta, e daí? Nada disso tem valor se tu não obedece. Está vendo aí, ó? De tudo que lhes mandaste fazer, eles não fizeram nada. Pelo que ordenaste-lhes, sucedeste todo este mal. Que mal? Babilônia vai te levar. Mas eu não quero ir. Mas vai. Porque tu não obedeceu a lei, tu não obedeceu nada. Você percebeu, meu irmão? E isso é que eu queria chamar a tua atenção. O que Jeremias orou? Muito bem. A palavra. Jeremias orou a palavra. Jeremias não falou da necessidade dele. Jeremias não pediu nada. Jeremias orou a palavra. Ó. Que coisa, hein? Porém, meu irmão, orar a palavra, sabe o que acontece? Reflete exatamente o que você tem dentro do teu coração. Sabe por que essas orações não têm palavra? Está refletindo o que a pessoa tem dentro do coração. Nada. Que coisa. Sabe o que está escrito em Lucas 6,45? Um homem bom, por isso que as pessoas não entendem. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem, e o homem mau, do seu mau tesouro, tira o mal, pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Qual a conclusão que você chega quando Jeremias terminou a oração ali? Que dentro do coração dele tinha o quê? Do que você deduz o que de Jeremias? Dentro do coração de Jeremias estava a abundância da palavra de Deus. Olha aí, ó. Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. A boca dele falou o quê? Pois é. Ele estava cheio da... E mais. Logo, o coração do profeta Jeremias está cheio da palavra de Yud-Heh-Vav-Heh. Cheio, então, do quê? Da verdade. Está cheio da verdade. E o que Yeshua fala lá em João 17:17? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, o profeta era santo. Porque o coração dele está cheio da palavra. E a palavra de Deus é o quê? A verdade. E ele orou a Deus falando a verdade. Por que as pessoas ficam orando coisas sem sentido? Porque não tem a verdade dentro do coração. E quem nos santifica, nos separa, é a palavra. Só que as pessoas não dão importância. Vão fazer o curso teológico, paga uma graninha e faz o curso teológico. Mas aí vai orar, sai o quê? Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou um cara legal, e etc, etc. Abre a porta de emprego para mim, Senhor, não sei o quê. Pereré. Vamos fazer 7 dias de jejum para abrir porta, para coisas difíceis, sei lá. E vai um monte. Pois é. Só que ninguém ora a verdade.
Deus quer que eu ore a verdade. Não que eu não vá orar e pedir a Deus coisas para mim, mas Ele tem que ver em meu coração a verdade. Senão não tem jeito. Deus não se agrada de coração vazio. Você vai notar que Jeremias é santo e que Jeremias só falou a verdade para Deus. Você pode ler aí, pode pesquisar que você vai ver. Só falou a verdade. É sinal que ele conhece a Torá. Ué, Rafael, mas antigamente nem todo mundo lia. É verdade. Por isso que a vé vem por... É sinal que se Jeremias não sabia ler, ele era um assíduo ouvinte da verdade. Ele se deixava ser lavado pela verdade. Ele não fechava o ouvido. O rei Ezequias estava de ouvido tapado. Porque Ezequias podia dizer, eu quero todo dia algum sacerdote lendo a Torá para eu ouvir. Ele não fez isso, mas Jeremias era um assíduo ouvinte, o leitor da verdade. Quando ele orava, naturalmente saiu o que do coração dele? Verdade. Do seu bom tesouro só saía coisa boa. Olha que coisa boa. Rafael, está vindo um tanto de pensamento ruim no meu coração. Vem mesmo. Você não lê a palavra? Você não se deixa ser lavado pela palavra? Você quer ver como que impede da palavra entrar no coração? Você ouve aquilo e fala, o homem mexeu na Bíblia. Já ouviu isso? Como é que tu acredita? Dentro da igreja. Como é que tu acredita? O homem mexeu na Bíblia. Como assim, meu irmão? Você acha que Deus não tem poder? Não, não. O homem mexeu na Bíblia. Vou aprender hebraico. Tá. Então vai. Vou aprender hebraico para ouvir a verdade. Muitos estão fazendo isso. Porque estão com o ouvido tapado. O coração está fechado. Jeremias, quando ajoelhou, só lançou verdade. Só verdade. Do bom tesouro dele, ele foi tirando pérola, ouro, coisas preciosas diante de Deus. Maravilha isso. Então, Jeremias comprovou que era santo, pois é a palavra que santifica. Então, depois que Jeremias orou a verdade diante de Elohim, agora sim, ele vai apresentar ao Pai Celestial sua questão pessoal. Ou seja, a sua dúvida. Ou ia pedir para abrir uma porta de emprego. Ou ia pedir o Senhor para abrir a porta da cadeia. Não sei, mas ele vai pedir uma coisa pessoal dele no momento. Que é o quê? A dúvida. Eu não estou entendendo. Você quer ver? Veja Jeremias 32, 24, 25. Eis aqui os valados. Quem são os valados? Você sabe? Não. Valado é quem fica cercava a cidade, fazia buraco, porque nego mandava pedra, fogo, essas coisas, você ficava protegido. Hoje chama trincheira, chamada valado. Quem ficava no cerco. E o que Jeremias está dizendo para o Senhor? Eles já estão invadindo, eis aqui os valados, já vieram contra a cidade, eles já estão invadindo Jerusalém para tomá-la. E a cidade está entregue na mão dos caldeus, que pelejam contra ela, pela espada, pela fome e pela peste. Por quê? Cercava, dava fome, as pessoas não comiam, enfraqueciam, ficavam presas ali dentro, começava a peste. Todo mundo sabia disso. Começava a entrar peste e depois vinha com a espada. O que disseste se cumpriu, porque Deus falou que ia acontecer isso. E eis aqui o estás presenciando. Contudo, agora ele vai apresentar a queixa dele. Contudo, tu me disseste, Senhor, Deus, compra-te o campo por dinheiro e chama testemunha, embora a cidade já esteja dada na mão dos caldeus. Olha que coisa tremenda. Primeiro obedece,
depois ora a palavra, a verdade, depois apresenta o seu pedido. Você vai ver que Daniel também é o mesmo processo. Ó Senhor Deus dos exércitos, eu e meus pais só pecamos contra ti. Ó. Primeiro é a verdade. Primeiro é a exaltação ao Deus verdadeiro, porque Deus olha que o teu coração absorveu a verdade. Porque a boca fala o que o coração está cheio. Não pensa que Deus é bobo. Não pensa que Deus não sabe o que tem dentro dos nossos corações. Deus sabe. Quando ele está orando, gente, lê a oração de Jeremias para aprender. Você nota que ele vem falando lá de trás, olha, ele conhece tudo. Sabe quem fez isso? Quem fez? Estevão fez a mesma coisa. Mataram ele porque ele trouxe tudo lá de trás. Ó, ele foi trazendo, a igreja não sabe nada. A igreja vai orar e fica, Senhor, abre porta de emprego, traz meu marido, traz minha esposa. Senhor, eu tenho dado dízimo, faz isso, olha a pobreza espiritual. Olha que pobreza, que coisa horrorosa, que coisa temente, que coisa feia, vergonhosa. Vamos fazer 7 dias de jejum para causas impossíveis. Não existe nada impossível para Deus. Que jejum é esse? É sinal que não conhece. Você nota o que Jeremias diz? Nada é impossível para ti. Sabe o que Jeremias está dizendo? Senhor, não estou entendendo. Eu sei que tu és soberano, tu tirou Israel do Egito, eu sei de tudo isso, mas eu estou dizendo ao Senhor, tem misericórdia de mim, que eu não estou entendendo o que o Senhor está fazendo. Aí Deus responde, ou seja, Jeremias está questionando ao Senhor. Errado? Não. Fazei prova de mim. Aí, ó, está errado? Não, mas você tem que saber fazer. Não é, Senhor, abre porta de emprego para mim, porque eu dou o dízimo. Fala sério, que coisa nojenta, que coisa pobre espiritualmente falando, que coisa sem sentido, diante de um Deus que conhece todas as coisas, diante de Deus que os seus olhos estão sobre sua vida dia e noite. Que coisa pobre. Aonde a igreja chegou, que miséria, que coisa, eu tenho até vergonha, você não tem não? Que coisa vergonhosa. Olha o profeta em meio à luta, em meio a um sofrimento tremendo, em meio a uma guerra, em meio ao medo, em meio ao povo todo contra ele, preso, encarcerado, injustamente, não ligou para os seus advogados. Ligou? Em momento nenhum ele chama advogado. Porque ele tem o quê? Temor ao Senhor dos exércitos, que pode tudo. Interessante, o principal não era pedir para sair da cadeia, mas ele não pediu. Meu irmão, será que nós vamos chegar a esse amadurecimento espiritual? Hein? Pois é, ainda chama ele de chorão. Esse pessoal está precisando tomar uma surra de toalha molhada. Está precisando. Um profeta dessa envergadura, um homem que temia a Deus, conhecia a Deus. A maioria de nós ia pedir, Senhor, o que eu fiz para estar nessa cadeia? Ele não fez nada, mas ele não reclamou. A única coisa que ele vai
perguntar a Deus. É sobre a dúvida dele, ele não está entendendo. Jeremias está questionando o Senhor porque o Senhor mandou gastar dinheiro com um campo que nunca será dele. Não vai ser dele. Nabucodonosor vai invadir, vai tomar tudo. Inclusive, os caldeus já estão invadindo Judá e já estão tomando Jerusalém. Então, visto que Jeremias é um homem santo, Jeremias é um homem que tem dentro do seu tesouro pérolas preciosas diante de Deus, que é a sua palavra. Depois dele falar a verdade a Deus, Deus responde ele. É assim mesmo, ó. Então o Senhor responde. Interessante, até coisa que ele não pediu, Deus vai explicar. Isso me lembra de Salomão. Salomão falou: Senhor, me dá sabedoria para julgar o teu povo. Aí Deus diz assim: te darei sabedoria como nunca o teve na terra, e te darei o que não pediste, riqueza e paz nas suas fronteiras. Ó, Deus é galardoador. Olha aí que coisa tremenda. Salomão está pedindo uma coisa, agradou a Deus aquilo que ele pediu, Deus deu até mais. Jeremias está pedindo uma coisa, mas Deus vai dar além para ele. Você quer ver? Ó, Jeremias 32, 26 a 35. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo: eis que eu sou o Senhor. Ó, eu sou mesmo, eu que mando. Jeremias, eu sou. Yeshua não falou? Eu sou. Eu sou. Enrie, Asher, Enrie. Eu sou o que sou. Eu sou aquele que te sustento, que te dou o que é necessário. Eu posso tudo. O Deus de toda a carne. Opa, ele é o Deus do Brasil, ainda que o Brasil não saiba, dos Estados Unidos, ainda que os Estados Unidos não saibam, da África, ainda que os africanos não saibam, da Europa, ainda que os europeus não saibam. Ele é soberano, queiram ou não queiram. Ele é o Deus dos animais, dos pássaros, das flores, dos cheiros, dos barulhos, dos sabores, do oxigênio, dos mares. Ele é o Senhor de todas as coisas. Acaso há alguma coisa demasiadamente difícil para mim? Portanto, assim diz o Senhor: eis que eu entrego essa cidade na mão dos caldeus, sou eu que estou fazendo, e na mão de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ele a tomará, porque sou eu que estou entregando, então ele vai tomar mesmo. E os caldeus que pelejam contra essa cidade entrarão nela e lhe porão fogo, e a queimarão, juntamente com as casas sobre cujo terraço queimaram incenso a Baal. Jeremias pediu uma coisa, Deus está dando entendimento além. Sabe por que eu estou queimando? Porque precisa queimar coisa maligna. E Israel fez o quê? Israel queimou incenso a Baal nos terraços. Então eu mandei queimar tudo. E ofereceram libações a outros deuses para que me provocarem a ira. Então queima tudo. Precisa queimar. Precisa tirar os demônios. Precisa limpar a terra. A terra precisa ser limpa. Pois os filhos de Israel e os filhos de Judá têm feito desde a sua mocidade tão somente o que era mal aos meus olhos. Pois os filhos de Israel nada têm feito senão provocar-me a ira. Meu irmão, não provoca a ira de Deus. Ainda que seu plano de saúde tenha helicóptero, tem tudo, não vai dar certo.
Não vai dar certo, meu irmão. Não te garanta no plano de saúde que a coisa vai ficar ruim para o teu lado. Não provoque a ira de Deus. Rafael, como é que é provocar a ira de Deus? Você já perguntou? É não obedecer os seus mandamentos. Pois, mandamentos. Não provoca. Princípio é, por exemplo, primeiro fala a verdade, obedece primeiro e depois Deus te explica. Isso é princípio. Agora, nós precisamos estabelecer os mandamentos de Deus. Senão a ira de Deus virá sobre nós. Senão o helicóptero cai mesmo. E cai mesmo, hein? E cai mesmo. Pois os filhos de Israel só provocaram a minha ira com as obras das suas. E aí tem pastor dizendo que os idólatras são irmãos. Você sabe o que é provocar a ira com as obras das suas mãos? As imagens de esculturas. Diz o Senhor, na verdade, essa cidade, desde o dia em que edificaram e até o dia de hoje, tem provocado a minha ira e o meu furor, de sorte que eu a removerei de diante de mim. Ó. E Jerusalém foi devastada. Por causa de toda a maldade dos filhos de Israel e dos filhos de Judá, que fizeram para me provocarem a ira, eles e os seus reis, os seus príncipes, os seus sacerdotes e os seus profetas, todo mundo. Todo mundo. Como também os homens de Judá e os moradores de Jerusalém. E viraram para mim as costas, e não o rosto, não foi só o rosto, viraram o corpo inteiro, ficaram contra Deus. Porque às vezes você vira o rosto, mas Deus está dizendo que nem era o rosto, era o corpo todo, por isso deram as costas para Deus. Olha que coisa. Depois as pessoas não entendem, porque não entendem isso, como é que vão entender o resto? Não é? E viraram para mim as costas e não o rosto, ainda que eu os ensinava. Eita, não vai poder nem reclamar. Que coisa. Com insistência, eles não deram ouvido para receberem a instrução. Eita, está parecendo uma igreja que eu conheço, hein? Não está? Parecendo a igreja atual? Mas puseram as suas abominações na casa que se chama pelo meu nome. Está pintando de preto, colocando bola de boate, jogando fumaça. Parece ou não parece? Para a profanarem, também edificaram os altos de Baal, que estão no vale do filho de Inom, para fazerem passar seus filhos e suas filhas pelo fogo a Moloque. Matava o primogênito lá, a Moloque. O que nunca lhes ordenei fazer, nem me passou pela mente, Deus tem mente. Que fizessem tal abominação para fazer pecar a Judá. Meu irmão, como o Senhor é bom. Ele também explica ao profeta que, ainda que esteja juizando Israel pelos seus pecados, não será para sempre. Em definitivo, Yud-Heh-Vav-Heh não está abandonando Israel, como provavelmente muitos estavam pensando na época e muitos pensam até o dia de hoje. Mas Deus não abandona seu povo. Ajuizar é uma coisa, abandonar é outra, completamente diferente. Veja Jeremias 32, de 37 a 40. E por isso, agora, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca dessa cidade, da qual vós dizei, já está dada na mão do rei de Babilônia, pela espada, pela fome e pela peste. Eis que eu os congregarei de todos os países para onde os tenho lançado na minha ira. Para pensar, Jeremias está no período onde Deus está ajuizando, já ajuizou Israel e agora está
ajuizando Judá. Mas Deus já está falando para ele que ele vai trazer de volta todos os judeus. Você já notou que está pipocando um monte de descendente de judeu, aceitando Yeshua? Nós estamos nesse processo. Lançado na minha ira, no meu furor, na minha grande indignação, e os tornarei a trazer a este lugar, e farei que habitem nele seguramente. Já voltaram, mas estão seguros? Parte está se cumprindo e ainda tem coisa a se cumprir. E eles serão meu povo, e eu serei o seu Deus. E lhes darei um coração, um só. Está assim? Tem judeu que crê, tem judeu que não crê, tem judeu que está na macumba, tem judeu que está no catolicismo, tem judeu que crê na Torá, tem judeu que crê no Mashiach, tem judeu que não crê, não está um só coração ainda. Então isso ainda não se cumpriu e só Deus pode fazer isso. Nos tornar um. Quer um exemplo? O que você está fazendo aqui? Pois é. E quem fez isso? Pois é. Com Israel é a mesma coisa. E mais, um só caminho para que me temam para sempre, para o seu bem e o bem de seus filhos, depois deles, e farei com eles um pacto eterno de não me desviar de fazer-lhes o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. O pacto eterno foi o primeiro ato de Yud-Heh-Vav-Heh para desviar seu furor e sua ira de Israel. Foi o primeiro, e foi feito no sangue de quem? De Yeshua, seu filho. Veja em Lucas 22, 20, semelhantemente depois da ceia tomou o cálice dizendo, este cálice é um novo pacto em meu sangue que é derramado por vós. Primeira coisa é o pacto. Preparou o pacto, fez o pacto. Em 1948, Yud-Heh-Vav-Heh começa a congregar novamente Israel em Canaã. Por isso que Israel está em Canaã, que ele começou. E um só caminho também já está preparado. Não é à toa que Yeshua diz em João 14,16, respondeu-lhe Yeshua, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. O pacto está preparado, já começou o retorno de Israel a Canaã, o caminho único está preparado, falta o Senhor fazer Israel ter um só coração, e isso há de vir. Falta algumas coisas, mas no fim, ao invés de Yud-Heh-Vav-Heh se irar, se indignar e entristecer com Israel, ele vai se alegrar com Israel. Veja em Jeremias 32, 41, 42. E alegrar-me-ei por causa deles. Deus vai se alegrar com Israel, fazendo-lhes o bem, e os plantarei nesta terra, Canaã, com toda a fidelidade do meu coração e da minha alma. Deus tem alma e coração. É por isso que você tem alma e coração. Pois assim diz o Senhor, como eu trouxe sobre este povo todo este grande mal, assim eu trarei sobre eles todo o bem que lhes tenho prometido. Aleluia. E sabe do melhor? Nem sei. Tem mais ainda. Tem o vinho puro. Tem o vinho que foi guardado. Olha, nós estamos caminhando a passos largos para que a totalidade dessa promessa de Yud-Heh-Vav-Heh se cumpra em Israel. E sabe de uma coisa? Eu quero lembrar vocês que vocês fazem parte disso, pois a igreja de Yeshua está enxertada na oliveira legítima que é Israel. Shabbat Shalom.